Boa noite, amigos, amigas da Voz Trabalhadora. Estamos ao vivo e a cores, aqui nos estúdios da Voz Trabalhadora com o nosso Vozes da América. E vamos, que a pauta é longa e já estamos 10 minutos atrasados aí. Desculpem quem estava na espera aí. Até tem uma galera já deixando comentários aqui, ó, projeto Nova Gênesis Nordeste. Suzane Saldanha Lemos, a minha querida Janete, membra do canal que está sempre conosco. Suzane perguntando se na Argentina não tem impeachment. Já está querendo impeachment do Milei aqui, a Suzane. Tem sim. Tem sim, tem impeachment, né? Acho que ainda não tem nenhum pedido, mas talvez em breve aí. Sidney Cripa, nosso fiel moderador aqui. Chegamos, hoje é dia 17, Suzane, conversando ali com a Suzane. O 5º artigo está na área também. E o pessoal que for chegando aí vai deixando comentários, curtidas e comentando bastante no chat aí. Vamos então falar bastante aqui de Argentina, tem Paraguai, tem vários outros países aí. O Chile sempre entra na pauta, né? Como não poderia deixar de ser. Temos um grande chileno aqui na bancada, né? Nós vamos começar de Argentina, né, pessoal? Separamos aqui uma notícia que eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, sobre os ajustes do Milei, né? Milei fechando 1 ano de governo, né? Na nossa visão aqui, uma tragédia, né? A gente vem abordando semanalmente aqui, né? Claro que tem os economistas, passadores de pano lá, né, neoliberais, dizendo que está ótimo, que a inflação baixou, está sob controle, mas enfim, temos aqui a notícia de destaque, né, e depois vem outras aqui que nós vamos trazer também, mas para começar essa aqui, né, Victor, começa aí analisando então para nós, ajuste fiscal de Milei reduziu programas sociais em 45% na Argentina. Cara, o que a gente tem que entender é que a Argentina é um país produtor principalmente de matérias-primas. Tirando a produção de carros, eles são produtores de matérias-primas. E na grande urbe, no grande mercado, eles não têm tanto acesso... Quer dizer, nas grandes cidades, eles não têm tanto acesso a empregos, considerando que... Poxa, eu que nem o Bruno, a gente morou na Argentina, morou em Buenos Aires, a gente sabe que principalmente a terceirização, o problema da saúde e da educação, que dependiam muito dos serviços públicos e das universidades. O normal é quando você fica doente na Argentina, você não vai para o hospital público, você vai para a universidade, porque por um preço bem reduzido você consegue ter acesso a professores médicos ou a médicos que estão em formação, mas que têm uma excelente educação, como a da UBA. E essa redução que a gente está vendo do gasto público, o gasto social é muito difícil, é muito complicado. Estamos falando de um governo que sim reduziu a inflação, mas o preço disso, quem está pagando principalmente é a população mais carente, aquela população que no Brasil a gente reflete no Bolsa Família, naquela população que não consegue fechar o mês de supermercado, que não consegue pagar uma educação privada para a família, que não consegue pagar um seguro-saúde. Então, é bastante complicado. Qual que é o grande problema disso? E olha, a matéria que você tinha trazido, que foi aquela que eu trouxe para você, tem alguns dados bem importantes. Por exemplo, a redução de mais de 76% das despesas capitais e 76% da transferência para os estados, para as províncias. Você está falando de que você está literalmente tirando dinheiro do governos estaduais, governos que não têm o compromisso político do Milei, seja ele com quem for, mas que acaba sendo bastante prejudicado por esse ajuste fiscal, principalmente porque esses programas de austeridade estão influenciando diretamente a remuneração de aposentados, funcionários públicos, beneficiários dos programas sociais. Os aposentados receberam um aumento menor que a inflação, reduziram o poder de compra. Os funcionários públicos reduziram, além de ter menos emprego, porque ele está mandando embora a gente, ele também reduziu o aumento abaixo da inflação,
que ele consegue? 53% da população nos índices de pobreza. Não importa o quanto ganhe o Estado no sentido de redução da inflação, se quem está pagando o preço é geralmente quem é mais pobre. A gente está falando assim que é uma redução absurda. O Ministério de Obras Públicas, ou o setor de obras públicas, perdeu 76% do seu orçamento. A Secretaria de Educação, a Argentina, que sempre foi uma grande potência na América Latina de educação, uma redução de 95% do seu orçamento. Isso não é um ano para comemorar para nenhum economista. Pelo menos um economista que sai do que no Brasil a gente chama Faria Lima, um economista que pensa no crescimento do país, tem que pensar também no crescimento da sua população, sua formação, tem que se preocupar de que as pessoas possam migrar das classes sociais, que possam passar à classe média, que foi o problema que eu vejo, pelo menos, do que foi do Lula 2. A gente conseguiu botar um monte de gente na classe média e essa classe média achou que era rica. Então, acabamos tendo até um bolsonarismo muito grande. O que é muito importante é que a gente perceber que esse governo é guiado por ideais monetários, ideais que acabam prejudicando e muito o país como um todo, a partir do momento que você congela as possibilidades das pessoas de mudarem de classe, a partir do momento que você congela a possibilidade das pessoas mais pobres terem acessos, como a educação, como a saúde, como a empregos, e aqueles que dependem dos programas sociais, desculpa, Milei, não é porque querem, é porque as condições econômicas, as condições sociais não são favoráveis para eles, eles precisam desse apoio. A gente viu isso muito no Bolsa Família, a gente viu isso muito no ProUni no Brasil, e o que a gente está vendo na Argentina é a queda desses níveis, é a queda do apoio que tem a população, principalmente do Milei. Porque, por mais que você tenha hoje em dia uma suposta grande aprovação do Milei, eu nunca sei para quem eles fazem perguntas, até porque, como jornalista, o Bruno pode falar, a gente não participa de nenhuma pesquisa. Toda vez que ligam para a gente fala, então, sou jornalista, eu não posso participar. Porque é parte da nossa ética não participar desse tipo de pesquisa. Agora, Bruno, você que morou na Argentina, você que entende aí tão bem quanto eu, o que você acha dessas conquistas do governo CEPAC, do governo de ultradireita e totalmente desconexo com o que é a realidade de quem mora em bairros e não são economistas na Argentina? Pois é, Victor, eu estava pensando aqui, estava expondo, né? Eu estava lembrando dos maiores absurdos. Eu acho que, Luiz, basicamente o que diz respeito à política pública e à programa social, o Victor já abordou. Tem um outro elemento que aí tem muito a ver com a eleição consecutiva do PRO, que é o partido fundado por Maurício Macri, na capital, Buenos Aires. Para a gente ter ideia, mais ou menos. Buenos Aires, capital, tem 3,5 milhões de habitantes, o conurbano, essa grande periferia que pertence a outra província, chega a 15 milhões. Tá? Mas na cidade autônoma de Buenos Aires, o discurso da segurança, ele cola profundo. E a segurança e ordem. Falar, tem muito assalto. Proporcional ao Brasil, muitos sistemas. Tem assalto. A ideia de ordem é a ideia de que um grupo social organizado não pode interromper o fluxo do trânsito e o fluxo de mercadorias ou o fluxo de pessoas na capital do país. Então, tem um discurso anti-piqueteiro que ele é muito forte. Esse discurso anti-piqueteiro já pertencia aos governos do PRO na cidade. Tá? Com o ex-governador Larreta, que não conseguiu a indicação para concorrer à presidência, perdeu para Patrícia Bullrich, que foi ministra de Segurança do Maurício Macri, e agora é ministra de Segurança Interna do Milei. E vai falar, pô, mas tá falando de repressão ou de corte de plano social? Aí que as coisas se juntam. O que acontece? No conurbano bonaerense, ou seja, em torno de Buenos Aires, capital, dados de outubro de 2023, tá? 1 milhão de pessoas diziam, graças ao repasse dos planos de alimentação coletivo para instituições sociais organizadas,
de baixo para cima, e distribuíam não só os planos, mas também organizavam os chamados restaurantes populares. Tá? O que o Milei fez na figura da sua ministra de Capital Humano, Sandra Petovel? Simplesmente começou a segurar a comida. Ela chegou a segurar 45 toneladas de estoque de alimentos. Para quê? Para deixar estragar? Também. Mas para não deixar chegar nos restaurantes comunitários. O sonho dourado do Milei, no seu delírio, era substituir o tecido social organizado pelo assistencialismo pentecostal evangélico. Mas lá não tem tanto evangélico para isso. Esse é o sonho dele. Não tem tanto evangélico para isso. E, basicamente, está associado aqui a capacidade de mobilização da esquerda argentina, e aí não é o peronismo, no sistema político argentino. Já tem o peronismo e tem a chamada esquerda. A esquerda é aquela que está à esquerda do peronismo. E também o peronismo, quando tem alguma base social, são os restaurantes comunitários, são instituições sociais que ainda vivem do repasse das conquistas dos anos 90, quando se organiza o Movimento de Trabalhadores Desocupados, que vira a período piqueteiro. O MTD, viraram 22 MTDs. 22. Então, praticamente, um setor social, uma força política organizada, tem que fazer uma escolha. Vai ter setor social ou não? Se tiver, com reivindicação de plano de trabalho, o Milei está matando todo mundo de fome. Literalmente falando. O que vai acontecer? Para encerrar. Diminui a presença do trabalho social solidário e vai ter que colocar uma coisa no lugar. Uma coisa no lugar é a economia do microtráfico ou do crime a varejo. A chamada economia predatória, que é muito comum na Argentina e no Uruguai. Tem até uns nomes meio feios, chorro, rastricho, umas coisas horríveis, tá? Eu venho do Rio de Janeiro, é coisa que em comunidade lá não se faz. Não se faz. Tomei um susto enorme, por exemplo, quando eu vi roubo em bairro popular. No Rio é proibido. Tá? A lei do cão proíbe. Mas, enfim, eu acho que é essa que é a política do governo. Empurrar na pobreza mais da metade da população e desorganizar a pobreza organizada. Por quê? Pela repressão, por um lado, e pela incapacidade material concreta das instituições darem conta dos seus assistidos. É muito cruel tudo isso, tá? Muito cruel. Aqui em complemento, né, tem uma notícia aqui que é consequência, né, do que o Victor trouxe ali no desinvestimento nas infraestruturas, né, possibilidade aí de um apagão, né, na Argentina, o governo cancelando aí obras que seriam importantes, né, na questão do sistema elétrico, né, e isso pode trazer consequências graves, né, Victor? Já traz. Eu tenho um relato de hoje, posso? Eu entro na hora de 5 da tarde para uma cadeia de rádios da Argentina, SDN Federal. Eu só entrei às 6. Estava sem luz. Na geradora e na antena distribuidora. Só isso. Sem luz. Vai, Victor. Fica à vontade. Aliás, essa é uma realidade aí que está se espalhando pela América Latina quase que inteira, né? Essa questão de problemas com energia elétrica, ela é consequência direta deste neoliberalismo, né? Uhum. Porque os governos, nos países em que o sistema ainda é estatizado, os governos estão com grandes dificuldades de fazer investimento com as políticas neoliberais, e onde foi privatizado, não tem investimento, né? Que é aquela falácia que vai privatizar para ter investimento. Não, a gente está vendo que não acontece, né? Estamos vendo aí o Equador passando por severas dificuldades, né? E a Argentina está indo por esse caminho também, e o Brasil sabe-se lá até quando vai se sustentar aí também, né? Então, perigoso. Olha, tem uma outra notícia. Luiz, só para comentar um pouco, a partir de quinta-feira, a Argentina já começa o que é a temporada de muito calor. Quinta-feira, eu fui ver a previsão de tempo em Buenos Aires, olha que coisa meio estranha. 31 graus, sexta-feira 33, sábado faz 25, domingo faz 30, segunda 31.
Hoje, agora, nesse momento, a sensação térmica é 24 graus. O que isso significa? Para lá é muito para quente. quem, É muito para quente. quem não conhece tanto a realidade da Argentina. Significa que as pessoas vão deixar de usar ventilador, ar-condicionado? Não. Significa que vai começar a explodir o encanamento em Buenos Aires. Isso acontece normalmente. Por quê? Porque, poxa, quando eu estava na Argentina em 2013, estudando, eu lembro que naquele final do ano, no verão, a gente tinha sensação térmica de 48, 47. E isso é normal. A gente está falando de uma cidade que não tem uma infraestrutura adequada, que é muito antiga, que os encanamentos são muito antigos e que precisa constantemente de renovação, que precisa de obras públicas para poder renovar, para poder ter acesso a esse tipo de estrutura, mas que não acontece. Mas se o Milei tira isso daí, o que você vai ter? Vai ter pessoas morrendo na rua, pessoas morrendo em casa, porque acabou a luz. E aí, o que aconteceu no Brasil com o Enel, você pode ter certeza que vai se repetir na Argentina. Imagina janeiro, 49 graus, 50 graus de sensação térmica, e não tem luz, não é uma quadra, não tem luz, não são 2 quadras, é um bairro inteiro, e vai demorar dias para voltar. Os prédios, eles funcionam principalmente com um sistema de elevação eletrônica, elétrica de água. Então, o que acontece? Aquelas maquininhas que ficam fazendo barulho para encher a caixa d'água, não funcionam. Então, acaba a água, acaba a luz, aquelas pessoas que dependem de equipamentos elétricos para sobreviver morrem, aquelas pessoas que são principalmente a melhor idade, a terceira idade, maiores de idade, eles terminam falecendo e não tem saída. E isso daí vai ser um assassinato premeditado, vai ser uma crônica de um assassino, que é a falta de investimento público na infraestrutura, principalmente da metrópole de Buenos Aires. Você vai ver Caba destruída e não tem saída. E o Bruno pode falar, pelo menos eu em 2013, eu sabia de bueiros que explodiam, porque não tinha luz. No Rio de Janeiro, Bruno, imagino que você vive isso daí todo verão, né? Não, diminuiu, mas teve a rebelião dos bueiros em 2005 e 2006. E a gente vai ver isso acontecer na Argentina. Um país que é capaz de mandar embora 2.400 funcionários. Foi aí outra notícia que eu mandei até da ultradireita, da CNN. Eu mandei até da CNN Internacional a notícia: 2.400 funcionários que foram mandados embora hoje, porque supostamente, considerando que esse governo não entrega provas, supostamente eles não foram contratados seguindo os procedimentos normais, não são concursados, não importa se o cara leva 20 anos, 10 anos trabalhando no ministério, rendendo trabalhado, eles mandam embora por quê? Pode ter certeza, é tudo sindicalista. Pode ter certeza, é tudo gente que briga pelos direitos públicos, porque tem uma diferença do funcionário político. O funcionário político é aquele que... você já adiantou outra notícia. O funcionário político é aquele que termina... a outra notícia... o funcionário público é aquele que termina o governo, entrega seu cargo e vai embora trabalhar em uma prefeitura, em outro governo, porque acabou seu período político. Mas o funcionário público é aquele técnico que termina arrumando a rua, é aquele cara que arruma o ônibus, é aquele cara que não trabalha para uma empresa, não trabalha para um governo, trabalha para a sociedade. E a respeito disso daí, nem um alfajor, porque tem paralisação de trens nessa quarta-feira, 18 de dezembro, significa que o governo fez uma oferta para um sindicato de trabalhadores dos trens que oferecia um valor ao dia que vale menos que um alfajor. Esse é o aumento que o governo Milei está oferecendo. Essa infraestrutura que essa ultradireita está oferecendo. Bruno, você que entende o valor de um alfajor, eu imagino que você ficou viciado que nem eu, em mancar, em doce de leite, que a gente vai para lá e termina viciado em comer essas coisas. Sabe o que significa que hoje em dia as pessoas não podem comprar nem isso para poder sobreviver um mês? Não sei lá, Bruno, vai lá você que eu acho que é importante. Vamos lá, gente. O que o Victor falou tem razão, tá? O processo de ingresso na Argentina, no serviço público, não é como no Brasil, mediante concurso. Mas
À medida que você vai passando o tempo, vai ganhando o que eles chamam de plaça fixa. Já não pode ser demitido. Quase todos que vão passando a posição fixa, a plaça fixa, eles são sindicalizados. Então, o Victor matou a charada. O que aconteceu foi a demissão de funcionários que ainda não estavam na condição de estabilidade e, possivelmente, eles eram vinculados a sindicato local. O sindicato, é que assim, no Serviço Público Argentino, tem 2 tipos de sindicalização. Ou se sindicaliza pelo seu grêmio, ou seja, pela sua categoria, ou tu tem um sindicato gigante, que é a ATE, a Associação de Trabalhadores do Estado, que é o maior sindicato do país e que junta níveis de governo municipal, provincial, seria Estado no Brasil, e no governo nacional, que a gente chama aqui de federal. Provavelmente, esses demitidos eram aqueles que, de alguma maneira, não estavam sob a asa de um juiz, de um procurador. É isso que eu queria chegar. O outro ponto é o seguinte: ao cortar a obra pública, o país não está fazendo investimento direto. O Brasil, no auge do boom econômico de Lula 1, Lula 2 e Dilma 1, tem uma média de investimento direto de 18%. Tá? As economias emergentes estavam girando em 25%. Mas a principal forma de você garantir o chamado ciclo virtuoso do capitalismo ou é através de obra pública, que é todo mundo contratualizado, ou através de fundos de investimento. Qual que é o problema? Por que é importante parar a obra pública para a extrema-direita? Porque a obra pública ela tem um modo de funcionamento como a antiga base portuária. Só trabalha sindicalizado. De forma contraditória, né, se levanta uma bandeira amarela e está escrito SUNCA, Sindicato Único da Construção, e só trabalha quem for sindicalizado. O sindicato tem o controle da planta. Não permite entrar não sindicalizados, em especial quando tem obra pública. Então, a ideia do Milei era essa: vou cortar o investimento, vou fazer um regime de caixa, porque o FMI me demanda, vou inundar o país de dólar esquisito, por isso o dólar melhorou a condição em relação ao real, o Brasil sofre um ataque especulativo e eles permitem ingresso de 20 bilhões de dólares estranhos, não declarados. E se o camarada que leva o dinheiro para a Argentina compra peso, o governo dá uma margem para ele de ágio. Então, praticamente, o governo está pagando o evasor de divisas para renacionalizar o seu dinheiro. Essa tal da bicicleta financeira. E o Milei, ao mesmo tempo, está mirando aonde? Está mirando na desorganização dos setores sociais organizados. E o cara bate, e o peronismo não baixa de 40%. Aliás, é outro fenômeno na América Latina toda. A versão da esquerda local, vale a crítica, cada vez mais lavada, mais recuada, mais social-democrata, menos socialista. Não digo nem rupturista, aí já está no outro universo. Né? Mas cada vez está menos anti-imperialista, tudo menos que a gente queria que fosse mais. Não baixa de 40% em todo o continente. Muito raro. Então tem uma reserva eleitoral, dentro da regra do jogo, que ela é, aspas, progressista. O importante é criar uma maioria social difusa para que essa reserva eleitoral não consiga se sobrepor. Ou tirar as capacidades de governo. Que é o que o Milei está fazendo. Qual que é a parte boa na Argentina, para encerrar? É que lá tudo é reversível. Por exemplo, agora está em processo um projeto de privatização com elementos irreversíveis. E qual que é a tensão? Tem um tal do senador, agora me esqueci o nome dele primeiro, Weider, o Peixido, é o sobrenome. Esse é aquele malandro que foi pego na fronteira com o Paraguai, tá? E estava com 200 mil dólares vivo, um montão de peso, mas um montão de dinheiro paraguaio e uma secretária 30 anos mais nova. Típica coisa de máfia. Aí depois descobriram que o malandro não cruzou uma vez, foi a 6ª vez que ele cruzou. Então, se ele tem na média 200 mil dólares vivo em cruzar a fronteira sem declarar, o cara levou mais de $1 milhão para fora. Ele, pessoa física. Esse cara foi o fundamental para votar a lei de básica que permite a privatização. Então, se puxar o novelo
desse malandro, pega todo mundo. Agora, nesse exato momento. Não estou falando, por exemplo, da era Menem, de Dom Alfredo Chabran, de outras máfias anteriores, a máfia de agora. E aí fica tudo nesse problema. Deu um respiro. Quem pode estar fazendo turismo? Os países limítrofes estão cheios de argentinos e dá aquela falsa sensação. Eu vi isso no Menem 1, era a mesma coisa. Eu tive no país no governo Alfonso e depois no final do Menem 1. Parecia outro país, uma euforia do caramba, até que a bolha estourou, meu amigo. E aí, cara, Menem 2, de la Rua, o presidente fugiu de helicóptero. Para não parecer que está tudo terra arrasada, eu sei que não quer dizer muita coisa, porque é um setor específico, tá? Mas todo recital de rock argentino, o rock dialoga com o progressismo argentino hoje, tá bom? Não é mais um fenômeno de massa, já foi. Mas é um fenômeno de 30% a 40% da população. Todo recital, concerto de rock argentino, começa a aparecer uma cantoria. Eu vou falar em português, tá? Quem não pula, votou no Milei. Todo mundo pula. Mas todo mundo é 40 mil pessoas. Não é nenhuma nem duas, é o tempo inteiro. Aí eu devolvo pro Victor, algo que eu vi no Chile e eu fiquei até arrepiado, né? Todo jogo de futebol começava Pinheira, La CC de tu madre, assassino, todo jogo. Eu pensei assim, pô, tudo bem, é a garra branca sei lá, do Colo-Colo. Não é. É Los Cruzados da Católica, não é só. É a outra barra lá da U de Chile, que é mais à esquerda. Todo mundo, cara. Los de abajo. Los de abajo. Sou de la Uno, tá vendo? E são os meus patrícios do Palestino, que a diretoria não vale porra nenhuma. Não, Deus me livre, cara. Mas, enfim, Luiz, todo jogo de futebol em rede nacional e não tinha que cortar microfone. Se não fosse a pandemia, eu acho que teriam derrubado o cara no final do governo. Então, algo está acontecendo na Argentina. Enfim, não quero misturar os meus desejos com o que eu estou olhando, mas que eu estou olhando. É isso. Bruno, o problema é a manipulação, cara. Infelizmente, quando você tem grupos como La Nación e Clarín manipulando pesado, você tem Lanata, você tem caras tipo perfil da Atena. Colega, putz, eu trabalhei com ele no começo da minha época de televisão, eu trabalhei com o Datena. Era um cara chato pra caramba, mas era profissional. Mas quando você tem figuras como ele, manipulando a informação, vira blogueiro, tem vlog, tem coluna, tem texto, tem YouTube, vai na TV e sempre mantém o discurso, você tem a manipulação. Você citou, por exemplo, as barras que questionavam tanto o Pinheira, mas, Luiz, se você puder trazer umas fotos que eu mandei no chat, eu acho que é importante a gente poder ver quais eram as estátuas que os apoiadores do Pinheira levaram para as ruas, quando o Pinheira ganhou. Só para ficar na Argentina, a gente já sai, tá? Tem outro relato aqui recente. Foi o dia da final da Libertadores, foi o último dia de novembro desse ano, eu lembro pela data, tá? Eu falava mais seguido, agora eu falo um pouco. Uma das emissoras comunitárias de La Plata, a Rádio Trincheira. Pessoal muito bom, muito bem informado. Victor, escuta essa, cara. No meio da entrevista, o cara perguntou, mas Bruno, por que o Brasil desvalorizou o real? O quê? Não foi decisão do governo, foi que os meios de comunicação deram aqui. Ou seja, os pilantras, safados, filha daquilo, pega toda eles que falavam se você quiser, estavam anunciando em rede de TV na Argentina que o Brasil desvalorizou. E não que o país sofreu um ataque especulativo. E vem sofrendo, hoje bateu 6,20. E que é para defender essa política do Milei de dolarizar a Argentina. E a gente já sabe que, porque ele está deixando claro no seu discurso, nas suas políticas, que o que ele quer agora é dolarizar a Argentina. E por que ele quer dolarizar, Luiz? Porque quando o dólar começa a circular livremente, você não sabe mais se ele é legal ou ilegal. Você sabe que isso é a moeda que você vai usar. E, sinceramente, quem está em Miami, quem está em Nova York, que está na Flórida, é quem vai trazer dólar para a Argentina, mesmo sendo ilegal. Gente que escondeu e fugiu com muito dólar, como, por exemplo, o Quager, o Edgardo, o senador argentino que foi pego. É exatamente isso.
Agora, Luiz, se você puder trazer aquelas fotos, porque a gente conversou num programa anterior a respeito do que significava o Pinheira. Olha aí a foto. Cara, isso eu vi, isso eu vivi. Essa foto aí é pessoal apoiando o Pinheira. Isso foi durante a eleição do seu segundo mandato, né? Que aqui no Chile não tem reeleição consecutiva, mas você pode ser reeleito. Apoiador do Pinheira levando a foto do Pinochet, uma estátua do Pinochet. Cara, essa pessoa não tem a estátua, não fez durante o dia. Essa pessoa não tem essa estátua guardada num armazém, numa bodega. Ele tem isso daí na sua casa. E ele levou para a rua para comemorar a eleição de Sebastião Pinheira. E eu não estou falando da década de 90, nem do começo dos 2000. Eu estou falando de 2017. Porque eu sei, porque eu fui um dos jornalistas da campanha de governo na época, que perdemos, mas perdemos lutando. Então, cara, não dá para você falar que isso daí não existe, que isso não existiu. Você tem, até hoje, essa idolatria. E agora, falando um pouco de personalização e idolatria, Bruno, estão falando alguns rumores, eu até trouxe uma matéria aqui, que também é da CNN. Eu já falei, eu gosto de ouvir a mídia de direita para saber o que eles pensam. Senão a gente acaba só falando de nós mesmos e a gente acaba entrando numa discussão sobre Trotsky ou Marx ou Lenin, que não tem nenhum sentido. Mas a ideia é, que você acha dessa nova onda rosa que estaria chegando na América Latina? Eles chamam a eleição do Milei e a do Bukele como exceções de personalização, que é uma exceção à regra, porque a maioria dos governos da América Latina, hoje em dia, seriam de esquerda. Estamos citando o Petro, até há pouco tempo o Peru, estão citando também Paraguai, Argentina, ou seja, Argentina não, Chile, México. O que você acredita? Que vai ter mesmo esse enfraquecimento da democracia? Ou se, na verdade, você acredita que estamos conseguindo trazer uma espécie de consciência ou formação política para a América Latina de novo, quando percebeu que a direita não funciona? Bom, muito bom o debate, fazer com isso também, rapidamente, para não monopolizar. Victor, a gente tem... uma vez eu fiz um mapa de posições... Saudades desse tempo da foto aqui, ó, Bruno. Cadê o Chaves? O Chaves, isso aqui era da Unasur, acho que ele não estava presente. Tá. Enfim, vamos lá, gente. Vamos pegar de baixo para cima, e se eu pular alguns, vocês me corrijam, tá? Governos que têm um perfil social-democrata e têm compromisso com a democracia liberal. Chile tem, Brasil tem, o eleito no Uruguai, chamando Orsi, tem, Gustavo Petro tem. Na América Central, eu vou destacar o da Guatemala e a própria Cláudia Sheinbaum. Posso colocar também a... Honduras. Oh, meu Deus. Isso, o governo de Honduras. Isso aí. Agora, nós temos hoje, na América Latina, alguns governos que ainda são meio de direita tradicional, né? O que está saindo lá, Cachepô, o Sebastião Peña, que para o Paraguai ele é um moderado, diria eu, estou brincando. O Sebastião Peña é da ala direita do Partido Colorado, sei que eu posso falar isso, mas é. Mas é um oligarca com os compromissos institucionais mínimos. E se a gente for subindo, o do Panamá também é, pedir ingresso no Mercosul, da Costa Rica também é, fica um pouco por aí. Os governos personalistas, que fariam, por exemplo, eco ao governo Jair Bolsonaro, ao desgoverno Bolsonaro Paulo Guedes, seriam Javier Milei na Argentina, Daniel Noboa, com seu mandato tampão no Equador, muito perigoso, e o vergonhosamente filho de Palestina, Nayib Bukele, em El Salvador. Agora, se a gente for honesto intelectualmente, nós vamos posicionar governos autoritários, mas que são anti-imperialistas. Eu boto a Venezuela, Nicarágua e Cuba. Em ordem de institucionalização. Primeiro Cuba,
segundo Venezuela, depois Nicarágua. E chega a ser um domínio personalizado do casal Daniel Ortega e Rosário Murillo. Então, eu tenho essa preocupação de dividir, porque a defesa da democracia como tal, um conjunto de regras para competir o acesso ao poder, vai ao encontro oligarcas e social-democratas. A defesa de uma posição autoritária a partir do Poder Executivo para executar o seu programa, com direitos sociais, Cuba, Venezuela e Nicarágua, sem nenhum direito social, hoje Argentina, Equador e El Salvador, seriam o que a CNN vai chamar de extremo, porque no basicão da ciência política você tem o polo dos sistemas políticos, ou seja, a constelação partidária, é daquelas forças políticas que aceitam mudar a regra do jogo para prevalecer a sua vitória. Seria um pouco por aí que eu iria. Eu estou falando do basicão da ciência política, Luiz. Essa aí da URGS, a qual eu passei, e que às vezes a profecia não funciona. Vou contar só uma piada macabra aqui, né? Eu vinha da militância, entrei no mestrado com 30, recém-formado, e demorei para formar 10 anos, que só fazia política. Mas tudo bem, faz parte. 6 anos larguei para correr o mundo, voltei. Enfim, quando eu entrei, como se fosse um neófito na sala, né? Várias cadeiras, eu fiz 4 matérias no primeiro semestre. Todo mundo dizia, acabou o ciclo de golpes na América Latina, está terminado o ciclo de golpes na América Latina. Não teria mais golpes. Isso era março, amigo. Abril teve golpe na Venezuela. Abril de 2002. Então, tipo, era aquela piada antiga do Brasil, o decreto não pegou, né? A profecia não rolou. E eu faria esse mapa com certo cuidado. Você iria por aí. Você, Luiz, tua vez. Não, concordo 100% com esse mapa do Bruno aí. Acho que foi uma bela leitura, né? E eu acho que tem uma onda progressista aí, né? Muito fruto da derrocada do neoliberalismo, né? Das consequências que o neoliberalismo trouxe para a América Latina, extremamente nefastas, né? E acho que a ascensão de governos progressistas nesse sentido, ela é uma consequência quase que natural, né? E só que infelizmente, né, a gente tem aí governos que eu acho que não chegam nem a ser rosa, né? Algo menos que rosa, aí não sei que cor seria isso, né? Que a gente vê essa turma da foto aqui, né? Por exemplo, Lula, Evo, a Cristina, o Rafael Correia e o Chaves, que o Bruno lembrou bem, que fazia parte também da chamada onda rosa, né? Eram muito mais, né, incisivos, né, na defesa da classe trabalhadora, né? Claro, revolucionário ali mesmo, só o Chaves, né? O Lula, o próprio Evo Morales, nunca chegou a ser um grande revolucionário, né? E a turma de hoje aí, o Lula a gente está vendo que voltou um pouquinho menos cor-de-rosa, o Yamandu esse, né, um pouquinho menos do que eram os anteriores, né? Acho que muito pela conjuntura mundial também, né, que está rebaixando um pouco a nossa esquerda aí, né? Enfim. Mas concordo com a análise do Bruno, acho que foi muito boa, né? Eu vou achar um pouquinho diferente, mas principalmente por causa da pandemia, Bruno. Eu acho que a pandemia mostrou que os governos que não têm uma preocupação social terminaram sendo muito expostos. Você, quando vê um governo Bolsonaro, que apesar de toda a manipulação, de todo o apoio, de todos os influenciadores, de toda a rede social, ele nunca defendeu as conquistas sociais, ele nunca defendeu a sociedade mais progressista. Então, você acaba tendo uma derrota daqueles governos que não priorizam as conquistas sociais. E, no fato, quando você vê a foto de quem estava no poder durante a grande onda de conservadora da virada da década, você vê que muitos deles perderam. Você tem o primeiro governo de esquerda na Colômbia, cara, lembra da pandemia?
Quando teve o estallido social aqui no Chile, no final de 2019, você teve a mesma coisa na Colômbia, só que lá eles matavam os manifestantes. Eles fizeram um acordo com os paramilitares, os paramilitares chegavam metralhando. Então, você consegue fazer também uma analogia a respeito de quem foi que sobreviveu à pandemia através de políticas que eram para que a população sobrevivesse. Quem é que defendeu a vacina? Não foi o Bolsonaro, foi o Lula. Quem é que defendeu a educação superior gratuita? Não foi o Bolsonaro, foi o Lula. Não é o Milei quem defende a educação na Argentina. O Milei sabe, e pode ter certeza que como economista ele sabe, que ele está paralisando Buenos Aires, que ele está paralisando a província de Buenos Aires, quando ele retira a gratuidade dos estudantes estrangeiros. Por quê? Porque aquele pessoal que recebia dinheiro da família, 2, 3 mil reais, não é pobre, é classe média alta, e conseguia ter o filho estudando medicina na Argentina, vai parar de entrar esse dinheiro para a província de Buenos Aires. Vai parar de entrar dinheiro fresco, dinheiro novo, para governos que não são alinhados com ele. Bom, como o Luiz sempre fala que aqui entre o Chile, por exemplo, aqui no Chile, os governos estaduais, os governos regionais, eles estão lutando por uma maior autonomia do seu orçamento. Por que a direita aceitou isso agora? Porque hoje em dia ela tem 6 dos 16 governadores no Chile. Então, hoje em dia, ela tem um poder representativo muito forte. Nos 4 anos anteriores, eles tinham só um. Então, não interessava ter um poder financeiramente independente. E hoje em dia interessa, porque hoje em dia eles podem ter maior acesso a recursos, a programas, poder fazer mais campanha com isso. Tá vendo? E por falar em Chile, para combater as novas tarifas do Trump, o Banco Central do Chile aprovou uma redução de 0,25% da taxa de interesse básico, agora é 5% ao ano o interesse do Chile. Olha que inveja, hein, Bruna? Que o Brasil podia fazer isso, né? Se desse. Brasil, 12,25%. O 1% que aumentaram a semana passada equivale a um ano de Bolsa Família, gente. Um ano. Exatamente. E o país torrou 1% das reservas em leilão de dólar para baixar o dólar não baixa. Porque o Santander não quer. Exatamente, não tem interesse de baixar o dólar. E por que não tem interesse de baixar o dólar? Vamos sair um pouco só do Brasil. Pensa que a Argentina vai dolarizar. Então você vai ter acesso a... Boa. Vai ter acesso a mercados com o dólar alto no Brasil e dolarizando o dinheiro da Argentina. Você está falando de agroindústria, você não está falando de turismo para fazer compra de óleo, para comprar iPhone. Não, você está falando de agroindústria. Você está falando de milhões e milhões, que quem é dono disso não vai ser sequer um argentino, vai ser um grande conglomerado, vai ser essas grandes corporações que estão interessadas em fazer esse tipo de negócio. Onde você, com um dólar forte na Argentina e um dólar forte no Brasil, você ganha muito dinheiro. Perfeito. Bruno. Não, é isso aí. Perfeito. Dólar alto permite o ingresso fácil, aumenta a taxa de juros, o capital volátil entra e sai, os parasitas mandam em parte do país. É isso aí. Que horror. Detalhe. Tem um detalhezinho aí. A gente não tem condição de fazer por falta de instrumento de investigação. Mas se o procedimento do mercado livre, do mercado pago, operando no Brasil e nos outros países foi igual na Argentina, o dinheiro, Porque fizeram uma holding a sede no Uruguai, amigo. E o próprio Eduardo Galperin foi morar lá, que é o proprietário, dono, fundador. Fica bem de olho nisso, tá? Isso é um perigo. Porque os caras têm um banco virtual próprio, fazem a compensação própria. Como eles estão uma holding fora, eles mandam a remessa na própria holding. E olha só que interessante. Operam com sistema de entregas. Interessante, né? Tudo que eles entregam passa por alfândega? Eu duvido. Oi. E
E conste que no Chile, por exemplo, que é um país que depende muito de exportações e importações, porque não é um país produtor de produtos industrializados, bom, os números da alfândega do Chile são que eles conseguem investigar o que passa pelos portos aproximadamente 4,25%. Quer dizer que 95% passa sem olhar. E não é um absurdo se você considerar em volumes. Você não consegue olhar tudo que passa. Por isso que sai droga, entra droga, por isso que sai dinheiro, entra dinheiro. Se num país que depende tanto dos portos, que depende tanto da exportação de matérias-primas como o Chile, principalmente a agricultura, a mineração, você só consegue olhar 5% do que passa pelos seus portos. Imagina no Brasil, imagina na Argentina, onde você já tem um enfraquecimento da classe dos funcionários públicos que deveriam fazer isso. O cara ganhando menos. Você acha que se você não soltar uns dólares ali, você não consegue passar quantos contêineres você quiser? Porque o salário do cara não banca. Quer ver um país que opera assim? Equador. Os terminais são privados, no Porto de Guayaquil. A segurança das empresas exportadoras ela é complementar à segurança da Polícia Nacional Equatoriana e foi flexibilizado no governo Lenin Moreno, traidor do Rafael Correa, e no governo Guillermo Lasso, que terminou sendo empichado com juízo político, uma flexibilização da capacidade de fiscalizar do Estado sobre os portos privados. Aí tu não quer que a coisa aconteça, cara. Aí depois o bananeiro vai lá e reclama. E detalhe, eu vou insistir com isso. Não tem uma prova cabal de que Daniel Noboa sofreu um atentado na sua campanha eleitoral 2023. O tal lá do Villavicencio, sim, ele era o Sérgio Moro do Equador. Limparam esse cara. Pois é. É tipo a facada do Bozo. Pois é, amigo. Mas quem é que matou o Villavicencio? Será que foi por encomenda? Bom, enfim. Mas o cara foi assassinado. E aí o Equador entrou em tensão total. Daniel Noboa ia terceiro para quarto nas pesquisas. Como é que ele consegue concorrer, cara? Detalhe, ele consegue suspender os direitos políticos da sua vice, Verônica Abad, e caçar a candidatura do Ian Top, que é sua maior rival, no campo da direita. Ó, pessoal, né? eu quero trazer uma boa notícia. A gente está sendo invadido pela extrema-direita aqui no chat. Cara, eu incomodo, eu posso estar feliz. Ó, o Carlos Brandão aí, Brande Brandão, quem mais que estava aí? O Paulo Saf. Cara, se vocês estão aqui, é porque a gente sabe que é verdade. É porque a nossa análise não está tão longe do que vocês querem esconder. Então, gente, obrigado pela audiência. Poxa, deixa um like aí, faz uma doação, um Pix. A gente vai ficar muito feliz de gastar o seu dinheiro para continuar transmitindo essas notícias e essas análises. E, ó, seus heróis vão estar todos na posse do Trump. Porque o CEPAC em peso vai lá para os Estados Unidos. E que legal a gente ver isso. Tem uma matéria do Jamil Chad, que eu não vou falar para o Luiz que a gente furou o UOL de novo, que a gente vive tentando não pagar essas coisas, porque dinheiro que é bom, o salário do Luiz não está pagando tanto, não, mas a gente está aqui tentando se animar. Mas, cara, vai ter Milei, vai ter Zelensky, vai ter... Putz, deixa eu ver. É Milei, Zelensky... O Vitor falou os seus heróis morreram. Eu fiquei com medo que ele fosse dizer os seus heróis morreram de overdose. Não, para com isso. São bem piores do que os heróis do Cazuza. São bem piores. Mas, como eu estava falando, na posse do Trump, que geralmente não vai nenhum chefe de Estado, não vai nenhum presidente. Não vai. Coisa horrorosa. Eles vão ter a Meloni, eles vão ter o Bukele, vão ter o Zelensky, vão ter o Viktor Orbán. Esse é o Victor ruim, tá, pessoal? Para não confundir. O Pino ainda não é tão ruim. O Orbán é horrível. Vladimir Putin, será que vai aparecer nessa? Não, mas olha, sabe quem que seria convidado e acabou não indo? O Xi Jinping. Netanyahu estará lá, com certeza, né? Com certeza. Então você vai ter o quê? Vai ter a posse do presidente dos Estados Unidos, um cara que mentiu e manipulou pra caramba durante sua campanha, que prometeu aumentar imposto, que prometeu
que se os BRICS não quiserem usar os dólares como moeda, ele vai retaliar. Cara, você vai ter a CEPAC. É simples. É isso aí, inteirinho. Será que o cara, aquele que assassinou lá o céu, aquele dos planos de saúde, Luigi? não tem irmão os do Super Mario? amigos? Será que ele não tem uma turma ali para mobilizar e fazer alguma coisa nessa posse aí? Não vai dar, mas sabe É muita Não gente. vai dar tempo Não de vai. organizar, né? Não vai dar tempo de organizar. Não vai dar tempo de organizar. Mas, ó, eu vou comentar. É importante que a gente possa ver isso. É importante, eu vou ser bem sincero, aqui no Chile tem um deputado de direita que começou a investir no YouTube e no TikTok, e ele subiu nas pesquisas presidenciais de 2,1% para 8,1%. É muita coisa, sim. E é muita coisa de gente que termina se informando só por aqui, ó, só pelo celular. Eita, apareceu a foto da patroa. Ó, patroa, você vê que você também aparece. É muita gente que se informa só por causa disso. E só dessa forma. E que não vai ver o YouTube da Voz Trabalhadora. Vai ver um novo perfil de ultradireita do YouTube que chama Paralelo 33. Se vocês quiserem dar risada, é horrível. Eu assisto porque faço questão de conhecer o que a ultradireita fala para poder rebater. O Bruno é o nosso historiador. O cara traz dados que são muito, muito mais exatos que os meus. Só que eu sou meio um nômade nesse mundo, na América Latina. Um cara que nunca atravessou um oceano porque falou que tinha que conhecer todos os países da América Latina antes. Ainda falta Cuba e Guiana. Pois é, ainda falta Cuba para mim também. Falta Cuba e Guiana para mim. Mas, de resto, putz, eu consegui ir para Honduras, consegui viajar para Dominicana, consegui Canadá, infelizmente Estados Unidos, a pandemia me agarrou nos Estados Unidos. Foi muito legal quando me ligaram do ICE, me falaram, o senhor tem direito a estar aqui, mas se você ficar preso aqui, você não vai conseguir. Você não vai ter saúde. Você decide se você volta para o Brasil ou não. É o pessoal legal lá nos Estados Unidos. Mas foi a melhor ligação que eu recebi. Eu voltei para o Brasil e tive que viver sob Bolsonaro. Mas falando sério, gente, a gente está falando que vai ter a CEPAC lá, a gente vai ter o grande conglomerado, e aí, se alguém assistiu aquela série do Netflix, O Presidente Designado, eu vi, muito boa. Podiam explodir o Congresso de lá, mas não vou falar nada sobre isso, porque isso daí é desejar um mal que eles mesmos acabam fazendo. Eles são quem botam bombas em aeroportos, eles são quem se explodem a cabeça na frente de tribunais. Esses não são os de esquerda, esses são os de direita. Aliás, assim, Victor, tu está trazendo esse tema da extrema-direita, da CEPAC na posse do Trump. Que dia é a posse do Trump? É 10 de janeiro? 20, né? 6 de janeiro? Eu acho que é 6. 6 ou 20? Acho que 6 é a diplomação, 20 é a posse. E dia 10 de janeiro nós temos a posse do Maduro na Venezuela, né? 20. 20. O Trump é 20, então. Então o Maduro toma posse antes. O Victor mandou essa notícia aqui, né? Da renúncia aí de um dos 5 integrantes do CNE, né? O Conselho Eleitoral lá da Venezuela, né? Que era um daqueles que era pró-oposição ali, né? E que estaria disposto a legitimar ali o juramento do Rutia, né? Que tá lá na Espanha dizendo que vai tomar posse, né? Tá um negócio aí meio complicado. Faltam 20 dias, né? Para esse episódio aí, então. E como hoje é o nosso último programa do ano, né? Já vamos avisar aí os camaradas do chat, da audiência, né? Estamos com 100 aqui na audiência, estamos com um público bom. Hoje será o nosso último programa de 24, né? Temos aí um recesso, merecido recesso aí para a bancada aqui do programa, né? Mas em janeiro voltaremos, tá, pessoal? E provavelmente voltaremos na véspera ali da posse do Maduro, né, Bruno? Provavelmente a capa já destacará esse assunto aí que será o grande tema, né?
Sim. Então tem essa notícia aqui. Tem uma outra notícia, Bruno, deixa eu só fechar aqui. Claro, Eu claro, estava claro. pegando uma rápida pesquisa aqui, que é a Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, que desde 2019 opera em Bogotá, né? Olha que interessante, afirmou que o dia da posse lá do Maduro, 10 de janeiro, é a data limite para o Maduro deixar o poder. Olha a ousadia, né, da embaixada estadunidense Vale, na então. Venezuela, que se em Bogotá, né? Então tem esses dois episódios aí relacionados à Venezuela, né? Então, tem uma O notícia que que vocês acham que vai acontecer nessa questão da Venezuela, rapidamente, ô Bruno? Pois é, eu quero trazer aqui um amigo venezuelano que ele mandou hoje uma informação que é meio preocupante, sabe? É um companheiro muito crítico Estou procurando aqui, tá? Muito crítico do governo Maduro, mas está na esquerda, a esquerda do chavismo. E ele colocou o seguinte: recentemente prenderam na Venezuela conspiradores militares como um novo intento de golpe de Estado. Então a gente tem um probleminha na Venezuela que é o seguinte, tá? Eles têm 2.000 generais, cara. 2.000. A promoção das Forças Armadas foi muito alta, para garantir até o próprio governo Maduro. O pior momento foi 2019, aí foi por maio, mais ou menos. Uma operação comandada do exílio, né? E visava libertar o então preso, até saiu. Hoje trabalha com Bukele, Salvador, na faceta Leopoldo Lopes, e a operação foi tão bem feita que os conspiradores conseguiram virar, né, comprar tanto o comandante-geral da inteligência como da contra-inteligência. Então, a minha modesta preocupação é a seguinte, vamos falar português aqui. Eu acho que no plano securitário, o Maduro escuta. Ele pesa a mão demais, prende quem não deve, ele escuta. Então, deve ter um trabalho muito forte dentro do Palácio Miraflores para precaver qualquer aventura, tipo quartelada, porque Guarimba vai ter. Protesto social por direita vai ter o de sempre. Repressão, gás lacrimogêneo, o pau vai cantar. Tomara que não tenha óbito, mas Guarimba vai ter. E não tem uma aventura militar, uma quartelada nesse dia, para tentar, pelo menos, desestabilizar ainda mais o país. É a esperança que se tem. Acho que se ele conseguir prever esse movimento, a Guarimba perde a força. Seria a minha análise prévia do acontecimento. Isso aí. Victor, algo a acrescentar aí? Não, só vou dizer, vou usar a frase que eu mais escuto do Luiz, que é que eu concordo com tudo que o Bruno falou. Imagina. Tá bom. Vamos avançar então. Pegamos o avião de Caracas para Asunción de Paraguai. Jornal ABC do Paraguai, aqui, ó. Eu diria que é o Globo do Paraguai, ô Bruno. É O um bom ABC acho que jornal está até. estreando aqui na Voz Trabalhadora, eu acho, o ABC de Paraguai aqui, ó. Santiago Penha, presidente do Paraguai, né? E o presidente de Israel celebrando o retorno da embaixada paraguaia a Jerusalém, né? Isso aqui é sionismo na veia, né, Bruno? Pois é, eu vou criar aqui vou fazer a Doses trama. cavalares de sionismo, né, Bruno? Com certeza. Eu queria trazer aqui alguns elementos e já me comprometo a retomar o assunto quando a gente voltar do recesso, tá? Meu último artigo do ano para o Monitor do Oriente Médio vai, se não mudar o tema até amanhã de noite, senão vai ter rebelião da redação. Tô falando sério. Vai ser o último do ano, vai ser sobre isso. Vou explicar rapidinho, tá? E olha que o assunto é fantástico. Sebastião Penha, ele é ex-diretor-presidente do Banco Basa. O Banco Basa
é o antigo Banco Amambay. O Banco Amambay, a quem pertence? Ao ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Horácio Cartes foi quem levou a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Horácio Cartes, ele era sócio de um cara bem conhecido no Brasil, que também tem passaporte israelense, está preso. É o glorioso Dario Messer, chamado de o doleiro dos doleiros. Dario Messer era um operador também de evasão de divisa através de dólar, e um outro ex-presidente, Maurício Macri. O que aconteceu? Horácio Cartes perde a indicação eleitoral, mas consegue emplacar o vice do ex-presidente Mário Abdo Benítez, que tem origem árabe, seria da ala menos ruim do Partido Colorado, Assembleia Nacional Republicana, ANR, Partido Colorado. Ele também está cheio de rolo, para não falar outra coisa. Tá? Então, vamos lá. Horácio Cartes e o ex-vice do Mário Abdo, Marito, perde a interna colorada, e Horácio Cartes volta e consegue emplacar o seu Aspone, é o seu presidente do banco, que é dele. Adivinha a condição do banco de Horácio Cartes hoje para o Departamento de Tesouro da Gringolândia? Suspeito de lavagem de dinheiro por narcotráfico. Então, como a instituição financeira, onde Sebastião Penha presidia, está com um catatal assim, de expediente, está com um carpetaço, está com uma processação desse tamanho lá na Gringolândia, aí ele usa essa relação com o Estado sionista para jogar um agrado para Washington. Não foi só isso. Tudo que Washington quer no governo de Sebastião Penha consegue, tudo. Por que será? Será que o ex-Aspone do ex-presidente, que presidiu o banco do ex-presidente, acusado de lavar dinheiro para droga pela Gringolândia, os caras entendem, cara. Se a DEA te acusa, que a DEA sabe fazer narcotráfico. Né? Vamos ser sinceros aqui, né? Será que não está cedendo tudo? Vou ceder os anéis para não perder os dedos. Vou ceder os dedos para não perder o braço. Vou ceder tudo para não perder a cabeça. É uma hipótese que eu estou levantando aqui. Outra. Já que Dario Messer, que tem passaporte israelense, também está até aqui de envolvimento com Horácio Cartes e o próprio Maurício Macri, será que também não tem uma certa chantagem do lado israelense, não? Porque a inteligência financeira dos Estados Unidos commuta dados com os sionistas. Enfim, o fato é, o presidente do Paraguai tem um compromisso histórico, político e econômico com um camarada acusado pelos gringos de ser lavador de dinheiro para o narcotráfico. Ele vai fazer tudo que os gringos quiserem que ele faça. É a tese que eu levanto. É isso aí. Que vergonha. Victor. Queridos, primeiro comentário é que agora eu já não vou ter esse limite de 1 hora, pelo menos para o próximo mês e meio. Eu quebrei o braço, então não tenho que trabalhar. Não tenho que trabalhar. Aqui, bom, tem uma vantagem, aquela história de não ser tão independente, de trabalhar para ter serviço, porque aqui no Chile a legislação obriga que os funcionários, aqueles que trabalhamos por uma empresa, temos contrato, tenho contrato anual que renova todo ano, o empregador tem que pagar um seguro médico. Então, como eu estava voltando do trabalho, caí do meu patinete elétrico e quebrei o braço. Então, tudo é pago pelo seguro. Então, tem médico, tem tudo, tem essa porcaria que vai ficar no meu braço durante uns 40 dias. Credo. E, cara, puta, é um ossinho aqui do braço, mas seguindo em frente, eu posso continuar. E eu mandei uma notícia que eu queria, Bruno, que a gente conversasse, porque eu sei que você acompanha muito o tema da Bolívia, e é uma notícia do jornal La Razón. Não sei se o pessoal talvez não conheça, mas o La Razón é o jeito mais fácil de entender a Bolívia. Bom, eles encontraram mais de 90 toneladas de açúcar e arroz e 40 caixas de óleo de cozinha em uma casa. Por que essa notícia é importante? Porque a gente está falando e vendo sempre notícias de desabastecimento na Bolívia. É uma coisa que para a gente
que acompanha pelo menos um pouco da política da América Latina, eles estão usando o desabastecimento da Bolívia para aumentar ainda mais a crise do nosso querido equivocado Morales, desculpa, Evo Morales, tá causando, está provocando. Eles já estão encontrando pessoas guardando comida para poder vender. Foi o mesmo que fizeram aqui no Chile durante o governo do Allende, é o mesmo que fazem principalmente antes de golpes de Estado, que é a retenção dos produtos básicos, como açúcar, arroz, óleo, para que as pessoas fiquem insatisfeitas, vão contra o governo, tem um golpe de Estado e, de repente, sai toda a produção. E aí o pessoal fala, era o governo. Era o governo. Isso aí. Então, Bruno, se você puder fazer uma análise desses... Diz 900 quintais, o que é equivalente a 90 toneladas de açúcar e arroz que encontraram numa casa, a pessoa foi presa, mas o que significa esse movimento para a gente que acompanha golpes da América Latina? Pois é. Eu mandei um link no nosso chat também, de outro trabalho que eu faço, e que eu tinha lido domingo, e estou muito contente, Victor, porque esse é o resultado do despliegue, né, da mobilização do governo para acabar com a escassez de alimentos. Aí, ó. Colocou um dispositivo de 8 mil militares, mais a Fiscalia, que seria o Ministério Público, para tentar encontrar depósitos clandestinos ilegais e fazer uma operação mais perto do contrabando. Até porque está ficando ágil, o produto entra contrabandeado na Bolívia e é vendido mais caro que ele foi conseguido. Tem um ágil em cima disso. O que me chama a atenção? Vou ser sincero com vocês, tá? Acharam 300 mil toneladas em Santa Cruz, tá? Era esperado. Encontraram 1 tonelada de cocaína em Pando. Tudo bem. Janine, agora, em El Alto? Ah, não. Em El Alto, aí é quinta coluna. Ou seja, tem gente muito graúda operando junto com a direita, tá? Sabe, a esquerda que a direita gosta, bom, hoje ela tem um nome e sobrenome, chama-se Evo Morales. Posso afirmar isso? Eu não tinha essa prova. Essa prova aí, ou alguém inventou esse depósito, coisa que eu duvido. Eu não acredito que nenhum setor da direita boliviana tivesse coragem de fazer isso em El Alto. Porque a polícia não segura a população, vamos falar português, nem a polícia e o exército boliviano seguram a sua população organizada. Então, a explicação mais plausível é que essa foi uma negociação dentro de redes de famílias aimaras e duvido que o Luiz Arce fosse plantar um depósito clandestino contra o seu próprio governo. É uma operação clássica de propaganda falsa, de contra-informação, mas eu não acredito, honestamente, que tenha essa sofisticação a tal ponto. Tá? Então, a probabilidade maior é que esse depósito é dos chamados revistas. E está lá contendo desabastecimento na base social mais importante de todo o país. A base social que garante que o governo eleito não sofra um golpe de Estado. Que vergonha. Que vergonha. Quem te viu agora, e quem te viu, seu eu. Oi. Dentro dessa questão da Bolívia, aí tem uma outra notícia essa semana que eu vi aqui no Giro Latino, que foi a entrega do ex-chefão antidrogas do Evo Morales aos Estados Unidos para ser julgado lá no norte por narcotráfico. Então aí essa aí dá uma balanceada, né? Porque a gente vem criticando muito o Evo aqui, né? Todos nós temos concordância aí de que está muito... acho que faz uns 3 meses que a gente vem repercutindo todas as edições aqui, a gente fala um pouquinho, né? E cada semana tem episódios novos, né? E estamos trazendo essas duas notícias aí que vocês trouxeram, e agora também para dar uma contrabalanceada essa aqui, né? O governo do Luiz Arce entregando aí esse ex-chefão aí do combate, né, ao narcotráfico do Evo Morales. Que vergonha, cara. Para que os Estados Unidos o julguem lá por tráfico de cocaína, é a acusação que pesa sobre ele, né? Então, uma questão bem estranha, assim, né? E ficou bem
ficou ruim, né? Porque Ficou é horrível. coisa de Ficou colônia horrível. isso aí, né? Tu tá, em vez de julgar ele na Bolívia, tu tá entregando para que os Estados Unidos façam ali o teatro que eles gostam de fazer, né? Os Estados Unidos adoram, né? Achar narcotraficantes aqui pela América Latina e para culpá-los por são os maiores consumidores de droga do mundo, né? Claro, né, cara? E aí tem que, claro, tem que culpar a América Latina pelas mazelas deles, né? E que Mas são os enfim, era donos só uma mesmo, notícia que eu... são donos da produção de drogas. Pode ter certeza que não tem nenhum Gonçalves ou Claro, Ramírez que está ganhando Não, dinheiro não com tem mas isso. não. altamente o narcotráfico latino-americano altamente financiado, né, o Victor, pelos dólares, né, estadunidenses, né? Não sei, não, Luiz, Enfim. eu não sei se é só financiado, eu não sei se eles não são os donos mesmo da produção. Porque Ah, sim, se claro. você acredita Pode ser. que isso é banda latino-americana, que é Ramírez, Gonçalves, Pino, Lima, ou Portinho, não é, cara. É outro tipo de sobrenome demais, muito mais anglo do que os nossos. Luiz, eu achei que ia dormir tranquilo, mas com essa aí, cara, para fechar Essa o foi ano ruim, já, né? cara. Eu também achei. Não, Achei mas bem que bom que você complicada essa trouxe aqui. notícia. Cara, aqui a gente coloca as coisas como são. Tem lado, temos visão de mundo, mas não mentimos nem fazer uma publicidade nem propaganda. Nada contra a propaganda. Se não fosse a propaganda política, as forças políticas não existiriam, mas o papel do jornalismo é outro. É outro. Não dá para negar o factual. É, Não dá. mas o que Oi. tu falou é muito certo, né, Bruno? Que essa é a esquerda que a direita adora, né? Essas duas notícias que a gente está trazendo aqui são horripilantes para nós da esquerda, né? Um Que horror, governo cara. nosso da esquerda entregando um cara que fazia parte de um outro governo da esquerda para os Estados Unidos fazerem o seu teatro, né? As suas narrativas. E o cara que era do governo da Bolívia antes, querendo voltar, estocando alimentos. É lamentável, né? O que está acontecendo na Bolívia realmente a gente só pode lamentar, né? Pois é. Mas é isso, pessoal. Acho que fechamos, completamos as pautas aí, ó. 1h12 tá marcando aqui, tá, pessoal? Estamos Fechamos. bem Muito comportados bom. no horário. E olha só como que é complicada a vida. Justo o braço que eu quebrei tem que ser de esquerda, né? A esquerda está meio quebrada na América Latina. Aqui, pelo menos na Voz Tá, Trabalhadora, a esquerda deu uma tá, truncada. E avisar o pessoal tá que que em nem o teu janeiro braço. volta o Tebni. O Tebni já saiu de férias dele, já voltou das férias. E em janeiro ele vai estar de volta para conversar com vocês, que é muito mais. É outra visão de mundo também aqui do Chile. Tá bem. Antes de me despedir, eu queria comentar só que das várias frustrações docentes que a gente teve ao longo de um tempo, não muito grande, mas de um tempo, 2 décadas, eu montei um curso inteirinho de economia política do narcotráfico, com estudos de caso de Colômbia e Venezuela, Colômbia e México. Eu nunca consegui emplacar numa instituição privada, nunca. Curso de extensão. Então, vamos sair largando aqui, porque esse tema, gente. Enfim, concordo com o Victor. Concordo plenamente. Mesmo quando os caras não são donos da mercadoria, eles são donos da circulação financeira. E os gringos, para fechar, foi operação bolada no governo Obama, não se iluda com o Partido Democrata, fez uma troca genial. Deixou o México ser inundado de armas de grosso calibre, de modo que os traficantes mexicanos ou os cartéis comprassem armamento dos Estados Unidos, fazem vista grossa na fronteira, e dessa maneira os gringos conseguiriam reaver uma parte do valor que eles gastaram com a compra e aquisição do narcotráfico e as mazelas sociais restantes. Essa genialidade foi feita pelo senhor Barack Hussein Obama, sendo sincero, com o vice Joe Biden. E Não, desde que inventaram os túneis, né, Bruno? Até que o cara. muro pode construir o quanto que você quiser. Deixa o Trump construir o muro, porque mexicano é bom para construir túnel. Ai. Bom,
Vamos em frente aí, gente. Bom, então, já que fechamos com o México, vamos lembrar que metade do México foi roubado pelos gringos. Eu encerro com isso. Tá bom? Exatamente. Muito boa lembrança. Perfeito, perfeito. Inclusive, a parte mais rica dos Estados Unidos, né? Texas, Califórnia, né? Não é qualquer coisa que eles roubaram. Arizona, né? Novo México, a cara de pau chamar de Novo México, vai se ferrar. Novo México, é. Impressionante, né? Impressionante. Mas, pessoal, então vamos fechando aqui. Deixa eu agradecer muito aí o Bruno, o Victor, o Tebni, que não está aqui também, pela parceria aí neste nosso primeiro ano de Vozes da América, né? Aprendi demais aí com essa turma aí, que são exímios conhecedores de América Latina, né? E eu, como um admirador de América Latina, eu não conheço nada da América Latina, só dou palpite aqui e vou tentando distribuir a pauta aí, né? Mas tem Tive uma ideia em voz alta, antes de encerrar. Ô, Luiz, vai, Bruno. Vamos convidar, ele vem quando ele quer. Proposta, tá? O Demetrio Xavier para o programa. Opa, sensacional. Meu vizinho aqui do Parque Eldorado. Muito bom. Chama ele já, hein? Muito bom. Me avisa quando tu vier a Porto Alegre, de repente a gente faz um aqui no meu sítio, aqui, ó, assamos uma carne, ligamos a câmera e gravamos um Vozes da América especial aqui, ó. Obrigado, Luiz. Tu tá muito longe, Victor, tu não vai vir para Porto Alegre agora, né? Mas pode que quer vir, vem, Victor. Olha aí, ó. Você está aqui. Você está aqui. Tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai nos mandar umas garrafas de vinho, tá, Victor? A tua presença vai ser em garrafas de vinho aqui no nosso churrasco. Não, eu só tenho que dizer, ó, que você está aqui. O mundo dá voltas, o mundo capota. Só tenho isso para falar. Tá bem, tá bem. Essa é boa, essa é boa. Mas é isso, pessoal, é isso. Muito obrigado aí pela parceria. Galera do chat aí que esteve conosco, que é a galera que está, quase todos os programas estão aqui, ó, fiéis, Adão, Vinícius, Marina, Janete, o álcool gel eu estou conhecendo agora, não conhecia ainda o álcool gel que chegou para comentar aqui, ó, a Suzana, o Sidney Kripa, que estava aqui antes conosco, acho que... Está em todas, né? Está em todas, o Sidney Kripa, fiel demais, né? A Marina Castro disse mais cedo aqui, Bruno, que assiste todos os dias o jornal, às 9 da manhã. Obrigado, hein? Valeu pelo prestígio. Ela estava reclamando dos programas em geral no YouTube da manhã, eu estava acompanhando aqui, mas ela disse que o jornal ela não perde, que é o que ela prefere nas manhãs. Então, legal, obrigado. Grande presença, né? E é isso. Agradecer a todo mundo aí, convidar o pessoal a se inscrever aqui, ó, pessoal, nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram. O link fica aqui na descrição do vídeo. É importante isso aqui, que às vezes o YouTube não notifica, e quando a gente pode, a gente joga os links das lives ali nesses grupos, né? Quem puder se tornar membro do canal também, R$ 1,99 por mês se torna membro do canal, né? Quem chegou até o fim conosco e ainda não curtiu, curta aí, que isso aqui é importante para nós, né? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e aquele menu todo ali de YouTube, coisas do YouTube, né? Curte, se inscreve, ativa o sininho, aquelas coisas. É isso, então. Boas festas aí, Bruno. Boas festas, Victor. Tá? Vocês também. Vocês, hein? Um grande abraço. Forte abraço. Cuidados com o braço aí, tá, Victor? Melhoras aí. Não toma muito vinho aí, tá? Amém. Abraço, gente. Obrigado. Valeu, um abraço.